Então reza comigo assim: meu anjo da guarda, meu anjo da guarda, me liberte das minhas prisões interiores. das minhas prisões interiores. Meu anjo da guarda, Meu anjo da guarda, atua em meu favor. atua em meu favor. Lute por mim Lute por mim e me proteja e me proteja contra todo ataque espiritual. contra todo ataque espiritual. Você tem um grande amigo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Repitam comigo: o anjo do Senhor vem acampar O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os temem e os salva. ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Completem: feliz o homem, Que tem nele o seu refúgio. feliz o homem, Que tem nele o seu refúgio. feliz a mulher, Que tem nele o seu refúgio. feliz o jovem. Que tem nele o seu refúgio. Amém? Amém. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia tomar posse dos benefícios da realidade espiritual que vivemos. Não basta você ter uma fé em Cristo e praticar a sua fé se você continua tendo uma vida natural. Deus quer que nós tenhamos cada dia mais uma vida sobrenatural. Porque não é nada natural você falar para alguém que não tem fé que você tem um anjo à sua disposição. E não exageramos, ou tem. Todos nós temos um ser protetor, um ser poderosíssimo, um anjo da guarda, que é puro espírito. E ele foi colocado ao seu lado para te guardar, proteger, guiar, iluminar, sustentar. O nosso anjo da guarda, ele precisa ser o nosso amigo. Como que eu entro em contato com meu anjo da guarda? Primeiro, orando a ele. A oração do anjo da guarda, que as crianças rezam todos os dias e que os adultos deixaram para lá, porque muitos esqueceram e muitos nem acreditam que eles têm um anjo da guarda. Os grandes místicos da igreja, doutores da igreja, pessoas santas, na hora da missa, elas viam o anjo da guarda dos fiéis adorando a Eucaristia, pegando as suas preces e levando-as até Deus. O nosso missal romano, ele passou agora há pouco por uma reforma, e nós estamos com este missal desde o primeiro domingo do Advento, as 4 semanas antes do Natal, e voltou uma tradição antiga da igreja, que foi colocada na oração eucarística primeira, chamado cânon romano. É a oração mais extensa, mais completa, mais solene da igreja, e lá a igreja fez questão de colocar que a nossa oferta suba à tua presença pelas mãos do santo anjo. Então a igreja está falando para todos nós que os anjos são reais, que eles estão no meio de nós, eles combatem a nosso favor, e Paulo vai além. Paulo não vai dizer que é só um ser espiritual. Paulo vai dizer que nós precisamos exercer sempre a hospitalidade, principalmente aos irmãos da fé, porque muitos hospedaram anjos sem saberem. Porque se você conhece a história de Tobias, ele andou com um amigo de viagem, e aquele amigo foi cuidando de Tobias e foi lhe dando dicas. Isso você faça, isso você não faça, isso eu farei, confia em mim. E Tobias confiou neste amigo de viagem. E foi tudo muito bem, porque ele seguiu a orientação de um anjo, um arcanjo. Quando ele volta para a casa do seu pai, trazendo a sua esposa, este amigo chama Tobias e o pai num quarto e diz assim: eu vou lhes revelar quem eu sou. Eu não apareci aqui na porta por acaso. Foi Deus quem me enviou. E aquele rapaz, ele se transforma em Rafael. Era São Rafael. Apareceu toda a sua glória angelical. Os dois caíram com o rosto por terra e disseram: nós estamos
perdidos, porque naquela época a glória de Deus era tanta na visão do anjo, que as pessoas eram facilmente fulminadas. Um anjo, durante uma madrugada, ele destruiu um exército de 30 mil soldados. Um anjo destruiu o exército de 30 mil soldados. Místicos católicos, com visões do céu, eu acredito nessas coisas, eles contam que Nossa Senhora, ela é protegida por 13 mil anjos. Imagina o que é a força celestial. É algo que o ser humano não conhece. Então este amigo que conduziu Tobias era um anjo. Quem é que me garante que Deus nunca colocou na sua vida um anjo em forma humana para te ajudar? E a gente nem sabe dessas coisas. Quer exemplo? Quem é que nunca ouviu histórias de um acidente, de uma operação, um momento de tristeza, que apareceu alguém, ajudou e a pessoa nunca mais encontrou com essa pessoa? Onde que essa pessoa está? Isso não é 1, 2, 3 casos, são inúmeros casos. Eu tive um acidente, eu estava sozinho no carro, apareceu alguém, me ajudou a sair do carro, me colocou lá perto do asfalto, eu fiquei meio atordoado, aí os carros foram passando, depois eu quem é que me ajudou? Não sei, a gente chegou, você já estava aqui, a pessoa desapareceu. Pessoas que estiveram no CTI, recebendo de madrugada visita, alguém foi lá, rezou para a pessoa, ela abriu o olho mais ou menos, viu uma pessoa lá, falou, olha, tudo vai ficar muito bem. Aí de manhã ela pergunta, quem é que esteve aqui me visitando? O enfermeiro? Falou, não, eu passei a noite, todo dia ninguém não. Quais são essas pessoas? Os místicos da igreja vão dizer, os santos e os anjos atuam a nosso favor. Se você entrar em contato com o seu anjo da guarda, pedindo a ele coisas, porque o anjo da guarda gosta que você dê trabalho para ele, trabalho no bom sentido, que ele faça as coisas, ele não gosta de ficar à toa. Então de manhã, ó anjo da guarda, durante o dia de hoje, me reze, me guarde, me governe, me ilumine, vá me mostrando, reze assim, você vai ver o que vai acontecer, viu? Vá me mostrando, anjo da guarda, quais as pessoas que eu tenho que evitar, quais as pessoas que eu tenho que tratar socialmente, mas que não querem o meu bem, quais os lugares que eu não devo ir, quais as pessoas que eu não devo receber na minha casa, e o anjo vai mostrando isso tudo. Se você tiver amizade com o seu anjo da guarda, basta que você peça, meu anjo da guarda, meu zeloso protetor, mostra-me a verdade nesta situação. E o anjo da guarda, ele vai ali arrumar os meios dele para que isso aconteça. Você vai ter uma conversa difícil, uma entrevista de emprego, resolver um pepino com um amigo, alguma coisa difícil, uma conversa truncada. Na noite anterior da conversa, peça para o seu anjo da guarda, o anjo da guarda, vai conversar com o anjo da guarda desta pessoa, para que essa madrugada, esse anjo da guarda dela, prepare o coração dela, para que amanhã a nossa conversa concorra para o nosso bem, que a gente não brigue. Depois você me conta, a pessoa ela muda, você olha para a pessoa, você não reconhece a pessoa, ela está totalmente transformada. Por quê? Porque os anjos da guarda são da mesma categoria angelical. Então eu tenho o meu anjo, você tem o seu anjo, eles são anjos adoradores. Então um anjo vai trabalhando no coração do outro. Pedir que o seu anjo da guarda acompanhe os seus filhos, mesmo que os seus filhos achem uma bobagem, mas reze pedindo a proteção espiritual. Nós ouvimos na primeira leitura, e é só isso que eu quero partilhar com você, que o sumo sacerdote e o partido dos saduceus estavam com raiva, porque os apóstolos estavam pregando a palavra de Jesus. Então ele manda prendê-los. Isso aqui é a palavra da Bíblia, está em Atos dos Apóstolos 5, 17 e seguintes. Então manda prendê-los. O que a leitura vai dizer? Durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair. Meus irmãos, claro, aqui é uma prisão física, mas quem é que aí não tem uma prisão espiritual? Um pecado, um vício, alguma coisa que você tem dificuldade de sair. Eu já atendi muitas pessoas que dizem, padre, eu já tentei inúmeras vezes parar de beber, eu não consigo sair deste vício. Coloca o teu anjo na jogada. Padre, eu estou num relacionamento sofrido, essa pessoa me faz mal, já me traiu, já levantou a mão para mim, não é alguém de confiança, parece que eu estou amarrada nessa pessoa, eu não consigo sair deste relacionamento doente. Coloca o teu anjo na jogada. Ele tanto tira coisas, mas ele coloca coisas. Você está precisando de trabalhar, peça o seu anjo que abra portas, que ilumine você para procurar a pessoa certa, no trabalho certo. E você vai chegar a ter uma amizade tão grande com o seu anjo da guarda, quando você pedir para ele algo, não é você que vai buscar, a coisa vai bater na sua porta.
Eu estou dizendo isso, eu não vou contar as coisas, mas na minha vida eu tenho experimentado uma ação milagrosa do meu anjo da guarda. Coisas dificílimas que, se eu quisesse, dificilmente eu conseguia. Não preciso procurar nada, o negócio chega na bandeja, porque você coloca o seu anjo da guarda para atuar a seu favor. Aqui nós temos um homem preso, os apóstolos presos. O anjo da guarda chega e os liberta. Então reza comigo assim: meu anjo da guarda, Meu anjo da guarda, me liberte me liberte das minhas prisões interiores. das minhas prisões interiores. Meu anjo da guarda, Meu anjo da guarda, atua em meu favor. atua em meu favor. Lute por mim Lute por mim e me proteja e me proteja contra todo ataque espiritual. contra todo ataque espiritual. Você tem um grande amigo e você tem um grande inimigo. Se o seu anjo da guarda, ele quer salvar e guardar a sua alma, existem os demônios que querem perverter e perder a sua alma. É por isso que no Evangelho, Jesus vai dizer, interpretando neste contexto, quem pratica o mal odeia a luz. Os demônios odeiam os anjos. E olha que bonito, atenção! Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. A única coisa que o seu anjo da guarda precisa fazer quando aparece um demônio para te tentar é mostrar a ele a sua face luminosa. O diabo não tem poder nenhum sobre você, porque as trevas fogem da luz. Quando é que nós estamos sendo entregues nas mãos dos demônios? Quando você se afasta do seu guardião. Quando você está sem proteção espiritual. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Então reze ao seu anjo da guarda, peça a ele que fique ao seu redor. Uma oração bonita que nós padres fazemos ao deitar e que você pode fazê-la também. Nós temos a liturgia das horas. É o antigo, os padres falavam breviário. O nome certo é a liturgia das horas. Então nós temos laudes, que é a oração da manhã, temos hora média, que é meio-dia, e temos as completas na hora de deitar. O padre diocesano, nós que somos chamados padres seculares, ou de São Pedro, nós rezamos as laudes e as completas. Nós estamos na lida do povo, nós não temos tantos aqueles horários como os monges têm. Mas os monges têm o ofício da leitura, eles têm as laudes, tem a hora média, tem a hora nona, tem as vésperas, tem... Cada hora a igreja reza. E nesta oração da noite, chamada de completas, há uma frase que para mim é a mais bonita da oração. Ela vai dizer assim: Senhor, que ao dormir o meu corpo, não cochile a minha alma, e que o santo anjo vele pelo meu sono, e que este seja restaurador. Maravilhoso. Ou seja, eu quero estar dormindo, mas eu quero que ao meu redor alguém esteja vigiando, porque coisas acontecem para quem está desprotegido e cai num sono escuro da sombra da morte. Se nós conhecêssemos, meus irmãos, como que o reino das trevas age, você teria uma amizade profunda com seu anjo da guarda. É simples, fácil e ágil. E nós queremos o caminho mais difícil. Nós queremos o caminho mais complicado. Se o seu anjo vela por você, você é uma pessoa guardada. E o salmo que nós escutamos, o salmo 30, antes do salmo, deixa eu voltar na leitura, o anjo ele vai e liberta aqueles homens que estão presos. Nós já rezamos aqui pela nossa liberdade interior. Mas o engraçado, para você ver que foi um anjo, é que quando eles ficam sabendo que os apóstolos estão pregando a palavra, primeira coisa, como que eles saíram? E a leitura vai dizer, quando eles chegaram à prisão, os servos não encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, os guardas estavam apostos frente à porta, mas quando abrimos, eles não estavam lá dentro. Ou seja, a cela fechada, trancada, soldados na única entrada, eles não viram nada demais. Este é o poder dos anjos, e nós precisamos conhecer cada vez mais. O salmo que nós escutamos e rezamos, o Salmo 33, ele vai dizer o que nós falamos há pouco: o anjo do Senhor vem acampar. Vamos repetir?
O anjo do Senhor vem acampar ao redor. ao redor. Ou seja, ao redor para te proteger. Aí você escolhe qual é o seu ao redor. Porque na Bíblia tem duas expressões ao redor. O diabo está rugindo ao redor, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então o diabo está ao seu redor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor. Então olhe, se o diabo está ao nosso redor, o nosso anjo também está. Mas padre, o anjo está ao redor de todas as pessoas? O Salmo vai dizer que não. Que o anjo, o nosso anjo da guarda, ele conhece a nossa atitude para com Deus. Ele está ao redor dos que o temem. O que o ser humano mais perdeu nos últimos tempos, meus irmãos? É que eu não estou fazendo juízo de valor. Estou levando você a pensar. Olha o mundo como está. O que as pessoas perderam? O temor a Deus. As pessoas não têm temor a Deus mais. Não as pessoas, algumas pessoas. Elas não temem a Deus mais. Quando eu falo temer a Deus, não é ter medo de Deus. É ter medo de entristecer o coração de Deus com os nossos pecados. É verdade que o nosso pecado não afasta Deus de nós, mas o nosso pecado nos afasta de Deus. Não é Deus quem se afasta, nós nos afastamos no pecado. Por quê, padre? Porque Jesus diz no Evangelho: aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Você não conhece ninguém, só uma meia dúzia, que à medida que a pessoa ela vai entrando numa vida mais sem regra, mais o importante é ser feliz, mais livre em todos os sentidos, você não nota que essas pessoas elas vão esfriando na espiritualidade? Porque não tem como você acender uma vela para Deus ou para o diabo. Se você começa a saciar os desejos da carne, e a carne tem desejos opostos ao espírito, você vai abandonando as coisas de Deus e você vai se agarrando às coisas da terra. O contrário também é verdadeiro. Veja uma pessoa que vivia uma vida mundana, ela começa a buscar a Deus, ela começa a ir à igreja, ela começa a ler o Evangelho, ela começa a entender a mensagem, ela começa a ir a retiro, ela começa a participar de pregações, ela começa a rezar o texto. O que acontece com a vida dela? Ela vai para a luz e ela vai abandonando aquela vida antiga. Então veja os movimentos. Aquele que está com Deus e quer agradar o mundo, ele vai se afastando da luz. Aquele que está no mundo e quer agradar a Deus, ele vai se aproximando da luz e vai largando as trevas. Nós precisamos entender que o temor a Deus é o primeiro dos 7 dons do Espírito Santo. O dom mais simples, temor a Deus. Ninguém receberá os outros se não tiver temor a Deus. Padre, fale mais claro. O que é temor a Deus? É você fazer coisas que você não faria por causa de Deus. E você deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer por causa de Deus. Isso é temor a Deus. Eu tenho temor a Deus e eu sei que isso é pecado, então eu vou fugir disso. Eu vou fugir disso. Isso eu não gostaria de fazer, mas é por amor a Deus, por temor a Deus, eu farei. Madre Teresa de Calcutá, ela estava com uma espátula raspando uma lepra da perna de um homem para fazer um curativo ali. Uma mulher passou, viu aquilo, Teresa agachada, raspando a perna daquele homem, e a mulher disse assim: Teresa, eu não faria isso nem por 1 milhão. E Teresa responde: eu também não. Eu também não. Não é por 1 milhão, é porque ela amava a Deus, é porque ela temia a Deus. Já citei o exemplo e com esse finalizo, aqui de Divinópolis, um homem que trabalha com caminhão, acho que ele trabalha até hoje, que eu atendi não tem tantos meses assim. Ele foi com os amigos para um estado, e alguns solteiros e alguns casados, e lá eles com facilidade pegaram mulheres da vida. Ele não, ele ficou no caminhão dele, ficou na boleia dele, os amigos pegaram no pé: mas você está muito papapá. Ele só diz para os amigos assim: vocês não vão entender, mas a minha atitude é por amor à minha esposa, às minhas filhas e acima de tudo, se vocês não são, eu sou um homem temente a Deus. Ao temor a Deus, ao temor a Deus. Homem que é homem, meus irmãos, não é aquele que se entrega ao prazer e nem vai para a cama com a primeira ou o primeiro que aparece. O homem para Deus é aquele que sabe que é fraco, e se necessário for, por amor a Deus e temor de Deus, ele foge. Estou citando aqui José do Egito.
E a Bíblia vai dizer que era um moço bonito. Ele era bonito de rosto e corpo. Era um rapaz bonito, vistoso. E a mulher de Potifar, uma piriguete, começou a arrastar asas para o José. E ela falava com José, ela de tule, aquele vestido bem transparente, com aqueles seios que dizem, olhem para mim. Ela dizia para José, José, Potifar não está aqui, me possua. José, não, eu estou dando sopa, José, vem, e de lentilha ainda, vem, José. Não! Gente, nós sabemos na Bíblia que José era homem, e que José gostava da coisa. Só que acima do desejo de José estava a fé de um homem que acreditava que ele estava debaixo de promessa, atenção, e que se ele não fosse temente a Deus, ele perderia a promessa. O que é uma promessa de Deus perante 20 minutos, 10 minutos de prazer com a mulher que nem dele seria? É a tentação. A tentação, ela é assim, ela dilude, ela faz você pensar que é tudo maravilhoso, gostoso e que será para sempre, mas tem data de validade. Quantas pessoas perderam um casamento bom, perderam a admiração de filhos, caíram na crítica dos amigos por 5 minutos de bobeira. Meia horinha de prazer, perdeu todo o resto da felicidade. Um dia, a mulher de Potifar armou um plano, trancou José no quarto e ela fica desnuda. Falou assim, é agora ou nunca. Ela vai dar uma chave de perna em José. José sabia, se eu ficar por aqui, eu vou cair em tentação. O espírito de José estava pronto, mas a sua carne era fraca. O espírito está pronto, mas a carne o nosso espírito pode estar pronto. A minha carne, a sua carne, nós somos fracos. A nossa carne é fraca. José, para não cair em pecado, o que ele faz? Ele foge. Ele solta da mulher, a mulher segura o pano de José, ele dá uma pirueta, sai pela janela. A hora que a mulher, com raiva, viu que José fugiu, ela começou a gritar, socorro, socorro, ele queria me possuir. Acabou que o cara foi preso por uma mentira. Muitas pessoas perguntam por que José escapuliu. Ele escapuliu da mulher para que ele não caísse nas garras do diabo e pecasse. Por que muitas pessoas caem no pecado? Porque você não foge. Você acha que você é forte. Não, o que é isso? Eu sou casado. O que tem amizade com a minha secretária? O que tem viajar só nós dois? O que tem à noite a gente conversar na piscina? Tá calor, só a gente conversar um pouquinho. O que tem a sua bitoca de amizade? Não é? I love you. O que tem a gente dormir no mesmo quarto, igual irmão? Eu vou te falar o que tem. O final da história, eu vou te falar o que tem. Você ficou brincando com aquilo que não era de brincar. O que faltou para a mulher de Potifar que sobrou para José? A proteção do anjo da guarda. Meus irmãos, nós vamos descobrir o que o nosso anjo nos salvou só depois da morte. O tempo todo ele está nos esquivando. Quem me segue aí no Instagram, viu, não sei se foi ontem, hoje, eu não me lembro, que eu coloquei lá um gatinho num carro, na frente do volante, dentro do carro, e o gatinho, um filhotinho de gatinho. Ele estava lá passeando, e tinha um falcão na árvore. O falcão mirou e falou, meu almoço. E o falcão foi com tudo. Só que entre o gatinho, filhotinho, e o falcão, havia o quê? Um vidro. Havia o para-brisa. Aí lá no vídeo eu coloquei, o gatinho somos nós. O falcão é o mal, é o diabo. E o para-brisa é a proteção de Deus. Ou seja, quem é na nossa vida este para-brisa? O nosso anjo da guarda. O gatinho ali tranquilinho, e o gavião ali, o falcão, aquelas garras, tentando, claro, não conseguiu. Por isso que a Bíblia vai dizer, e a palavra de Deus, ela se cumpre. O anjo do Senhor vem acampar ao redor daqueles que o temem. Quem aqui teme, mas que deseja temer ainda mais a Deus? Então peça. Você pede? Você pede? Fala mentira não, você não pede. A maioria aqui não pede. Você que não pede. Mas você vai começar a pedir. Quem pede, continue. Mas 99,9% aí não pede. O que, Padre? Senhor, dá-me o teu santo temor. Espírito Santo, enche o meu coração de temor a Deus.
Aquele que pede, recebe. O que procura, acha. Para o que bate, a porta se abrirá. Senhor, dai-me o seu santo temor. Aí quando você estiver cheio do temor, o seu anjo da guarda estará perto de você, protegendo. E ele salvará você. Os outros podem preparar artimanhas, podem falar de você, podem tentar puxar o seu tapete, pode abrir para você uma cova, você cantará vitória. Aquele que tem intimidade com o anjo da guarda, ele não perde. O anjo vem acampar ao redor do que os temem e os salva. Então reza comigo: provai e vede. Provai e vede. Quão suave é o Senhor. Quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Deus nunca decepcionou quem nele confiou. Você não será a primeira pessoa. Pode ficar tranquilo. Deus nunca decepcionou aquele que tinha fé. Você não será o primeiro. Reze. Entre em contato íntimo com o seu anjo da guarda e você começará a ver as coisas acontecendo. Você começará a ver aquilo que era difícil acontecendo com naturalidade. Aquilo que seria impossível acontecendo com largueza. Aquilo que era complicado se resolvendo com paz. O anjo da guarda tem poder para nos dirigir, para nos guiar, para nos salvar. Ele vem acampar ao redor do que os temem e os salva. Eu comprei uma coleção que é a interpretação dos Salmos por Santo Agostinho, bispo de Hipona. E quando Santo Agostinho, eu não vou entrar nele, senão a minha homilia vai mais 40 minutos, né? Mas quando Santo Agostinho, ele está falando deste salmo, ele fala que ficou muito alegre com o original grego, porque aqui na Bíblia diz que o anjo vem acampar, não é? Mas no original grego é como se fosse assim: o anjo vem edificar a sua casa. Ou seja, o anjo não está do seu lado passeando. Ele quer morar com você, ele quer estar com você, ele quer participar da sua vida. Então deixa, diga para o seu anjo da guarda: olha, meu anjo da guarda, essa é a primeira conversa que você vai ter. Eu sei que é uma conversa um pouco mais sem graça, né? A conversa do seu quarto lá, para sua família não achar que você está parafusamento. Você vai dizer assim: anjo da guarda, eu estou falando com você porque eu fui à missa hoje e o padre Cristo falou que eu tenho um anjo da guarda. Eu não sei como que você vai responder, eu não sei se você está me escutando, mas eu acredito que eu tenho um anjo da guarda. Então, a partir de hoje, eu quero ter contigo uma profunda amizade. Eu quero que você me guarde, que você me oriente, que você me conduza. Eu te peço, anjo da guarda, de vez em quando, vai me dando assim uns sinais para que eu veja que realmente eu tenho um anjo que me guarda. Peça e entre em contato. Você vai ficar impressionado com a quantidade de sinais claros que o seu anjo vai te mostrar. Aquilo que você não vê hoje, você verá com tranquilidade. E não é coisas milagrosas, são coisas simples. São as surpresas de Deus, são os carinhos de Deus, coisas que a gente não sabe explicar, mas que acontece. O que acontece? Você diz: tem alguém me guardando, tem alguém cuidando de mim. É o seu anjo da guarda. Então, meus irmãos, este anjo que já salvou os apóstolos que estavam presos, ele é capaz de salvar a você quando você pedir, quando você tiver fé. E se você não sente a presença do anjo da guarda, é porque está faltando temor a Deus. O anjo da guarda, ele está ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que têm fé, daqueles que buscam agradar a nosso Senhor. Então faça isso primeiro, e o seu anjo haverá de cuidar de você. Não apenas das realidades espirituais, mas também das realidades temporais. Ele é capaz de facilitar a nossa vida para que possamos exaltar a Deus por este amigo maravilhoso que Ele nos concedeu, o nosso querido anjo da guarda. Entre os seus melhores amigos, o seu anjo da guarda deve estar. Amém? Vamos rezar um pouquinho, né? Tá bom. Então feche os seus olhos, você que está em casa também, vamos rezar. Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra que agora acabei de ouvir. Obrigado, Senhor, porque aquele anjo da guarda, aquele anjo, esse ser celestial, que salvou os apóstolos da prisão, eles estão também no nosso meio, eles estão comigo. Eu tenho um anjo da guarda, Senhor. Quanto tempo eu passei sem conversar com ele?
Quanto tempo eu passei até nem acreditando nele, e talvez nem era uma questão de acreditar, eu nem pensava nisso. Mas com esta pregação, eu sentir no meu coração que eu devo amar o meu anjo da guarda, que eu devo entrar em relação com ele. Ele quer ser o meu amigo, e eu quero ter um amigo anjo. Ele foi designado por Deus para me proteger, para me orientar, para me guiar, para me iluminar. Meu anjo da guarda haverá de me afastar dos perigos, da falsidade, da mentira. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, você me rege, me guarde, me governe, me ilumina, alegra o meu coração, cede a minha companhia. Eu quero sentir a tua proteção. Eu quero a partir de hoje aumentar a minha amizade contigo. Não por interesse, mas por gratidão. Porque você largou toda a glória celeste para me acompanhar na minha jornada da vida. Você estava do meu lado em todas as minhas alegrias e também nas minhas tristezas e dificuldades. Quantas e quantas vezes foi você que me amparou, foi você que me livrou de um perigo, de um acidente, de uma pessoa que queria me fazer mal. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos conceder este anjo da guarda. Obrigado porque ele pode nos libertar e está me libertando de toda a cadeia emocional, de toda a prisão espiritual. Anjo da guarda, nos liberte de todos os vícios, do álcool, da droga, da pornografia, da prostituição, da mentira, jogo valendo dinheiro, vícios do celular, da internet, do computador, vício de comprar, de gastar, vício de falar da vida dos outros. Tantos vícios nos escravizam, e assim como este anjo milagrosamente libertou os apóstolos, que o meu anjo da guarda possa também me libertar esta noite. Que o meu anjo da guarda, ele se acampe ao meu redor, porque temo a Deus, e ele haverá de me salvar, de me guardar, de me proteger. E aquela oração tão simples da criança: anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guiai-me sempre pelo bom caminho. Quantas crianças não rezam isso? Mas como adultos, Senhor, é isso que nós pedimos. Anjo da guarda, ser celestial, poderosíssimo adorador, guiai-me sempre pelo bom caminho, caminho da justiça, caminho da verdade, caminho da vitória, caminhos de proteção. Quantas vezes que eu peguei o mau caminho e as coisas também terminaram nada bem, nem para mim e nem para os outros. Agora eu me entrego à tua proteção, guia-me pelo bom caminho, leva-me para os caminhos de paz, de justiça e de amor. Santo anjo do Senhor, que hoje, ao dormir o nosso corpo, que não cochile a nossa alma, e que o nosso anjo da guarda, ele vele sobre o nosso sono. Que assim seja. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, hoje de maneira toda especial. Nós tomamos posse da nossa proteção espiritual que já temos. Nós não estamos te pedindo um anjo da guarda, nós estamos tomando consciência da sua presença. Quantas situações, quantas ocasiões, quanta coisa. Nós recebemos o livramento que nem podemos imaginar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o salva. Jesus, quantas situações na nossa vida têm despertado o desânimo, o cansaço, a depressão, sentimento de solidão, tristeza, angústia. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós te apresentamos a nossa família, a nossa casa, as pessoas que tanto amamos, nossos amigos. Nós te apresentamos também, Jesus, as nossas misérias, os nossos medos, os nossos traumas, a nossa carência. Nós te apresentamos, Jesus, os desejos da carne que clamam em nós e que são contrários aos desejos do Espírito. Socorrei-nos, Senhor, socorrei-nos, anjo da guarda, quando as trevas se aproximarem, quando a chama da minha fé começar a crepitar, começar a fumegar, que a tua luz me envolva, que a tua presença me proteja, que o meu anjo da guarda me guie. Visita, Senhor, cada pessoa que está aqui neste santuário e tantas que nos acompanham de casa. Eu convido você, os que desejarem, feche os seus olhos e você vai imaginar na sua frente o seu anjo da guarda. Ele se parece com você, ele traz as suas feições. E veja que o seu anjo da guarda, ele está com as duas mãos estendidas para você colocar algo nas suas mãos. Transforme os seus pedidos, as suas graças, os seus projetos.
Transforme tudo isso como se fosse uma caixa, um embrulho muito bonito, e coloca isso nas mãos do seu anjo, que ele vai levar para o altar de Deus. Esta é uma das missões do nosso anjo, levar a Deus as nossas preces, o nosso louvor, a nossa adoração. Não deixe o seu anjo com as mãos vazias. Reze. E se você não sabe o que rezar, reze por você. Reze pela sua conversão. Reze pela sua família. Reze pelas pessoas que você conhece e que estão passando necessidade. Reze pelos doentes, pelos pobres. Reze pelas pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade. Talvez seja você. E à medida que você vai rezando, esta caixa vai se enchendo. Você pode imaginar também que as suas preces e que a sua adoração, como se fosse uma bola de luz, entrega nas mãos do anjo. Coloca também a sua tristeza, o momento difícil que você está vivendo, a sua doença. Quando você estiver pronto, você verá o seu anjo subindo, levando esta oferta, a sua adoração, a sua prece ao céu. Não reze só por você, reze por aqueles que mais precisam. Você sabe as pessoas perto de você, quais aquelas que mais precisam de oração, e talvez elas nem te pediram oração, mas elas precisam. Receba, Senhor, tudo aquilo que nós trazemos no coração. Receba, Jesus, as nossas intenções. Receba a nossa gratidão, o nosso amor. Sem ti, nada podemos fazer. Sem a tua direção, nos sentimos perdidos. Guia-nos, Senhor Jesus, para os caminhos da verdade, da paz, da justiça. Jesus das Santas Chagas, Jesus misericordioso, toque na minha vida com as tuas santas chagas. Coloca a tua mão, Senhor, onde preciso ser curado. Toca, Jesus, com as tuas santas chagas, onde eu preciso ser curado. O Senhor está tocando em você. O Senhor toca no local da sua enfermidade. O Senhor toca no local do seu câncer, da sua inflamação.
deste órgão que não está funcionando corretamente. O Senhor está tocando nós que aqui estamos e tantos pelos quais nós estamos rezando. Diga para Jesus, pelas suas santas chagas, qual é a área da sua vida que precisa ser tocada. Talvez a cura que você precisa não é uma cura física, pode ser uma cura emocional, pode ser o seu trabalho que você tanto espera. Você que estuda, que está na faculdade e que tem dificuldade no aprendizado, peça ao Senhor: Senhor, toca na minha mente, ajuda-me, principalmente no momento das provas, a manter a calma, a lembrar de tudo aquilo que eu me dediquei. Talvez o seu problema seja no casamento ou no namoro. Deixa Deus tocar. O Senhor está poderosamente agindo no nosso meio. É como se Jesus andasse aqui no meio tocando em muitas pessoas. Eu não tenho receio de dizer que pessoas aqui na igreja sentiram como se fosse até uma mão no seu ombro. Você até olhou para o lado, não havia ninguém, você está sentindo a presença. Meus irmãos, nós estamos vivendo aqui agora o sobrenatural. Os anjos de Deus estão em ordem de batalha, e neste momento, nada é impossível. Então use a sua fé e apresente para o Senhor a sua vida. Não perca esta oportunidade, a graça passa. Talvez essa noite seja a sua última oportunidade de mudar a sua história. Nós não sabemos o nosso amanhã, tudo isso é um mistério. Nós confiamos no Senhor, no aqui e no agora. Não se entregue ao desânimo, não se entregue ao medo, não se entregue à preguiça. Não desista perante a primeira dificuldade que aparece. E talvez na sua vida não é a primeira dificuldade, é a 7ª, a 30ª, a 50ª. Insista. Não deixe morrer no seu coração os seus sonhos. Não troque a verdade de Deus pela mentira do mundo. A cada dia do cerco de Jericó, a arca vai se enchendo, claro, de pedidos de oração, de bênçãos e de graças, mas certamente de muita porcaria. E é isso, é jogar fora, é descartar, é entregar para Deus, é renunciar. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma? Nós vamos profetizar a queda das nossas muralhas. No seu folhetinho, nós vamos rezar juntos, pedindo ao Senhor que derrube de dentro de nós mesmos, que as muralhas são interiores,
tudo aquilo que nos prende, nos amarra. Nós vamos, em nome de Jesus, renunciar a tudo isso. É a oração 4. Durante a oração, a arca irá passar perto de você e, mais uma vez, você pode estar jogando dentro dela seus papéis, outros objetos que você trouxe e renunciando a uma vida velha e tomando posse do novo de Deus. Preparando esta oração de renúncia, vamos rezar juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, peço-vos que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação, em relação a nossos antepassados e nos dias de hoje. Peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios. Quebre, Senhor, todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, invejas, desentendimentos, dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, diabetes, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, AIDS, dependência do álcool, do cigarro, das drogas e da prostituição. Quebre, Senhor, as muralhas dos maus pensamentos, principalmente pensamentos de suicídio, insônia, falta de paz, tristeza e todo tipo de mal. Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida e na nossa família. Eu tomo posse dessa oração de renúncia e declaro que se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus eu espero, confio e nada temo. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você que nos acompanha de casa, amanhã, às 11 horas, aqui do Santuário, ao vivo, pela TV Evangelizar, adoração ao Santíssimo Sacramento. Acompanhe conosco. Os demais que aqui estão, próximo domingo, celebrações normais aqui no Santuário. 8 da manhã, Santa Missa, 9 horas, estudo bíblico, 10 horas, adoração, 19 horas, missa. Na próxima quarta, 19h30, nossa última noite do cerco de Jericó. Que esta bênção seja um selo e que possamos, ao sair deste santuário, levar para a nossa vida tudo que nós recebemos aqui esta noite.